Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Antônio Henrique, sou seminarista aqui da Diocese de Guarulhos e nesse dia tão especial de Dia das Mães, né, eu venho trazer para vocês, né, esse vídeo explicando um pouco, né, porque é um assunto ainda muito profundo, não dá para se falar somente num vídeo, mas o que caberia dizer sobre o papel materno de Maria para conosco, né? Como Maria se dá como mãe a cada um de nós, né? O que a Igreja e os santos padres diziam e dizem sobre esse papel materno de Nossa Senhora. Para começar, acho que nada melhor do que dizer, né, passar para vocês aquilo que um dos maiores santos da história da Igreja disse sobre isso, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, né, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, tem essa edição aqui, e no seu parágrafo número 30, né, onde São Luís vai dizer, né, se nós temos a Deus por Pai, consequentemente, né, de maneira lógica, nós temos que ter Nossa Senhora como nossa mãe, né? E nesse parágrafo, logo no começo, São Luís diz o porquê, né, e como se dá isso, né? Ele diz assim, abre aspas, como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem a Deus por pai. Fecha aspas. Então, logo de cara, São Luís já quase que finaliza todo o assunto, né? Finaliza todo o debate. Se eu não considero Maria como minha mãe espiritual, obviamente eu não considero Deus por meu pai espiritual, né? Porque a relação de paternidade que Deus tem para com cada um de nós é uma relação de paternidade espiritual, né? Não é uma paternidade carnal, né? Deus não tem corpo, Deus Pai não tem corpo. Deus Filho sim, agora Deus Pai não. Então, obviamente, se eu tenho essa relação espiritual de paternidade com o Pai, eu tenho também essa relação de maternidade, né, de ser filho espiritual da Virgem Maria. Né? É uma consequência lógica. Né? E São Luís, né, no parágrafo seguinte, né, logo abaixo, ele diz uma frase muito forte. Ele diz assim: o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo, de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Né? É engraçado porque geralmente nós vemos isso, né, quando, inclusive, tristemente, inclusive vemos isso muito dentro da nossa própria igreja, né, essa indiferença pela Virgem Maria, né, como se ela fosse só mais um personagem bíblico ali, no meio de tantos outros, e não tem nenhum papel especial, né, mais destacado, né, sendo que com o contrário disso, né, com exceção de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ser humano de mais evidência na Sagrada Escritura, não evidência no sentido de quantidade de vezes que aparece no texto, mas na importância, né, do seu papel na história da salvação. Logicamente que Nossa Senhora, como eu disse, com exceção de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a pessoa mais importante da história da salvação. É ela que é escolhida por Deus para trazer, né, o Verbo no seu ventre, né, o Verbo se encarna no seu ventre. Né? Maria não é somente uma mãe, né, de uma pessoa, né? Nesse sentido, como a minha mãe é minha mãe, como a sua mãe é a sua mãe, mas é a mãe de Deus, né? E esse Deus é uma pessoa, e essa pessoa se encarnou no seu ventre, né? E por conta dessa encarnação no seu ventre, né, se Deus, Filho, né, nos reconstituiu como filhos do Pai, nele, pelo seu sacrifício na cruz, obviamente nós somos filhos de Nossa Senhora também por ele. Né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, se vocês tiverem, né, a Bíblia aí ao alcance de vocês, no livro na Carta aos Gálatas,
capítulo 4, dos versículos 1 ao 7, São Paulo vai dizer, né, sobre a filiação divina, abre aspas. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Fecha aspas. Então, como eu ia dizendo, da mesma forma que somos filhos de Deus, Pai, né, somos filhos também de Nossa Senhora. E uma outra realidade, né, nesse dia tão importante, né, para nós, né, de celebrarmos o Dia das Mães, etc., o quanto essa relação com Nossa Senhora requer da nossa parte também uma confiança, né, uma confiança verdadeira de filho. Né, o filho pequenino que abraça a mãe, né, nesse sentido de confiar, né, do mesmo jeito que uma criança, quando sente medo, quando se sente insegura, né, quando se sente numa espécie de tensão, ele procura o colo da mãe, né, se sente mais protegido ao estar perto, basta olhar para a mãe e se sentir mais seguro. Essa é a mesma atitude espiritual que nós devemos ter para com a Virgem Maria, né? Esse olhar de filho que se sente seguro com a presença da mãe, né? E jamais duvidar de que ela realmente está presente em cada parte da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Inclusive, quando nós não a procurávamos, ela estava presente, né? Quanto mais agora que nós procuramos um relacionamento de filial, de filho para com a nossa mãe, ela está ainda mais presente na nossa vida. Então, essa confiança que devemos ter para com a Virgem Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, né, agora sim eu cito ele, no seu livro A Glórias de Maria, ele concebe em duas oportunidades, né, como que Deus tornou Maria Santíssima mãe da humanidade. Então são duas oportunidades que isso acontece. Segundo Santo Afonso, a primeira é quando Maria concebe no seu ventre o Filho de Deus, né? E ele diz assim, abre aspas, quando a Santíssima Virgem deu à anunciação do anjo o seu consentimento, pediu a Deus vigorosissimamente a nossa salvação, e de tal modo a procurou, que desde então nos trouxe nas suas entranhas como mãe amorosíssima. Fecha aspas. São Lucas diz que Jesus foi o primogênito de Maria, está lá no capítulo 2, versículo 7. E a tradição e o magistério da igreja sempre afirmaram que Nossa Senhora não teve outros filhos carnais além de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como então resolver esse problema? Como Jesus é o primogênito, sendo o primeiro, se ele é o único filho de Maria? Responde Santo Afonso, que quando o evangelista diz que Nosso Senhor é o primogênito de Maria, abre aspas, deve-se supor que depois teve outros filhos? Lógico que não, mas é de fé que Maria não teve outros filhos carnais além de Jesus Cristo. Deve, por conseguinte, ser mãe de filhos espirituais, e esses somos nós, né? São Guilherme, um abade dos primeiros séculos, dizia, né? Maria, dando à luz a Jesus, que é o nosso Salvador e a nossa vida, nos fez nascer a todos nós para a vida. Então, primeiro, essa primeira oportunidade de Maria como sendo nossa mãe é pelo simples fato dela ter sido a escolhida para ser mãe de Jesus Cristo, a mãe do Messias, a mãe do Verbo encarnado, né? Ela trouxe essa salvação para o mundo. Foi por ela que o Salvador chegou e entrou no mundo, né? Mas Maria não teve, não foi pelas suas próprias forças que Jesus veio ao mundo. Se Deus quisesse vir por um outro meio, ele poderia ter vindo, etc. Sim, ninguém está dizendo que isso não seja verdade, que Deus poderia ter feito dessa forma. Mas ele fez do jeito que nós conhecemos que fez,
né? Já que ele fez dessa forma, escolheu e desejou ser desta forma, nascido, nascido de mulher, como diz São Paulo aqui aos Gálatas, na plenitude dos tempos, nasceu, veio nascido de mulher, nascido sob a lei, nós devemos levar isso em conta principalmente, né? De que Maria se fez mãe da humanidade ao ser mãe do Verbo encarnado. Ao ser mãe do novo Adão, ela escolhe ser mãe de todos os viventes em Cristo, já que Cristo nos resgatou para uma vida nova. Já que o novo Adão nos resgatou para uma vida nova, a nova Eva, a Nossa Senhora, se torna a mãe de todos os viventes nessa nova criação, né? Por isso que os santos padres, realmente, são os padres da patrística, né? São Leão Magno, né? Santo Agostinho e por aí vai, né? Santo Atanásio, eles vão descrever Nossa Senhora, vão tratar a Virgem Maria como a mãe de todos os viventes, né? Como a nova Eva, né? Trouxe o novo Adão para o mundo. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 969, citando o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, diz sobre esta maternidade de Maria. Esta maternidade, né, na economia da graça, perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela finalmente prestou na Anunciação e que, sob a cruz, resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Então, Maria nos gerou para a graça quando ofereceu o seu filho no Calvário, né? Porque ela então cooperou com o seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Por isso mesmo, segundo Santo Agostinho, veio a ser a mãe espiritual de todos nós, que somos membros da nossa cabeça, Jesus Cristo, né? O Cântico dos Cânticos tem uma passagem muito bonita, logo no primeiro capítulo, no versículo 5, que diz o seguinte: fazendo-me guardar as vinhas, e minha vinha, a minha eu não pude guardar. Ou seja, quando a esposa do Cântico dos Cânticos diz, né, fazendo-me guardar as vinhas, e a minha própria eu não pude guardar, é justamente esse espírito, né, de que da esposa de Nossa Senhora que renuncia, né, que oferece o próprio filho para salvar os outros filhos, né? A vinha de Nossa Senhora que ela não pôde guardar é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, né? Mas ela guardou as outras vinhas, né? Ou seja, nós, né? Para nos guardar da condenação eterna, a Virgem Maria não pôde guardar a sua própria vinha, que era o seu filho, que era nosso Senhor. A Virgem Maria, então, diz Santo Afonso, né? Maria, para salvar as nossas almas, sacrificou com amor a vida de seu filho, ou como diz o Guilherme Abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem era a alma de Maria, senão o seu Jesus, o qual era a sua vida e o seu amor? Por isso lhe anunciou Simeão que a sua alma bendita havia de ser transpassada com uma espada. Falou da lança que transpassou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. Então ela, com as suas dores, nos proporcionou a vida eterna. Por isso todos nós podemos chamar-nos filhos das dores de Maria. Também é uma grande verdade, né? essa realidade de que Maria sacrificou o fruto do seu ventre para nos salvar. E por isso nós não devemos ter nenhuma dúvida o quanto ela nos ama como filhos de verdade, né? Não é simplesmente, a gente trata, né, muitas vezes a gente fala de devoção, né? Fala que nós devemos ter essa devoção filial à Virgem Maria e fica algo meio que distante, né? Algo que parece ser algo distante. Ah, eu sou devoto sim de Maria, né? Eu rezo o terço, né? Faço novenas em sua honra, né? Rezo o rosário, etc e tal. Mas ainda assim fica um sentimento de distância, como se Maria estivesse lá no céu, né? E eu aqui na terra, e esse é o relacionamento, né? Como se tivesse um amplo abismo de diferença,
né, de distância, aliás, né, melhor dizendo. Mas não. O que a igreja ensina, o que a igreja está dizendo é o que? Maria, por ser a sua mãe e por te amar tanto, a ponto de ter sacrificado o seu próprio filho para te salvar, ela está tão perto de você quanto você de você mesmo. Ou seja, ela habita dentro da sua alma, ela habita dentro do seu coração, como uma mãe de verdade faz com o seu filho, né? Sacrifica aquilo que mais lhe tem, né? Aquilo que mais é caro à sua vida, né? Para poder ver o seu filho são e salvo. E no caso de Maria, aquilo que era mais caro a ela era o seu filho Jesus Cristo, era o seu primogênito. E ela sacrificou, ela não disse, ela não reclamou a Deus, né? Ela não deu motivo de escândalo, pelo contrário, silenciou no fundo do seu coração, deixou que a espada atravessasse o seu coração, né, para que uma vontade de Deus fizesse presente, né? E ela sabia que se ela rogasse a Deus pedindo que poupasse a vida do seu Cristo, do seu Jesus, Deus consideraria, porque era um pedido de verdadeiramente de uma mulher santa, né? Então é por isso que Maria tem esse papel materno tão presente na vida de cada um de nós, né? E Santo Afonso continua dizendo: verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano. Eu calquei o lagar sozinho, né? Citando Isaías 63. Mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para a nossa salvação. Deste modo viesse a ser mãe de nossas almas. Isto quis dizer o nosso Salvador, quando antes de expirar, olhando da cruz para sua mãe e para o discípulo São João, que estava ao lado deles, primeiramente disse a Maria: Eis o teu filho. Queria dizer-lhe: Eis o homem que, pela oferta que fazes da minha vida, pela sua salvação, já nasce para a graça. E depois, voltando-se para o discípulo, lhe disse: Eis tua mãe. Com tais palavras, disse São Bernardino de Sena, Maria foi feita mãe, não só de São João, mas também de todos os homens, por causa do amor que teve para com eles. É este o motivo por que São João, ao consignar a cena no seu evangelho, escreve: Em seguida disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Nota-se que Jesus Cristo não disse isto a João, mas ao discípulo. Fê-lo para significar que o Salvador nomeou Maria por mãe universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de seus discípulos. E um importante dado sobre esse acontecimento, né, no Calvário, né, quando Jesus entrega Maria para ser mãe, né, do discípulo amado, né, o evangelista, né, diz, né, São João diz, aí a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa, né, mas no original, né, na hora de ser traduzido, São Jerônimo colocou dessa forma, né, recebeu em sua casa, porque no original está escrito e o discípulo recebeu em sua intimidade, né? Ou seja, para São Jerônimo, essa parte traduzido para o latim, ele ficou com receio de ter uma conotação sexual, né? E por isso colocou, né, o discípulo a recebeu em sua casa. Mas, como eu disse, no original tá isso, recebeu em sua intimidade. Ou seja, Maria nos conhece intimamente, Maria deve viver conosco de maneira íntima, né, dentro de nós, saber de tudo da nossa vida, né, ser próxima o bastante de me conhecer por completo, né, mais do que eu conhecer Nossa Senhora, deixar que Nossa Senhora me conheça. Este é um grande caminho de santidade, deixar que Nossa Senhora me conheça e deixar que ela também haja na minha vida, né? Não ficar com receio ou uma falsa humildade, né? Dizendo que Maria, eu sou devoto a Maria, mas eu não posso me aproximar tanto dela, porque na verdade eu poderia ter mais amor por ela do que pelo próprio Cristo, etc. e tal. Não existe isso, né? Até porque
nós, né, aqui neste mundo e até no próximo, na eternidade, não seremos capazes de amar Nossa Senhora como o próprio Jesus a amou. Né? É impossível para nós termos isso. Né? Amar a Virgem Maria como o próprio Cristo a amou. Né? Então amemos sim Nossa Senhora com todas as nossas forças, né? Com todo o nosso coração. Nesse dia das mães, né? Sim, nós vamos presentear as nossas mães, nós vamos homenagear nossas mães biológicas, mesmo aquelas que já se foram, nós vamos celebrar a sua vida, né? Dar glória a Deus pela sua vida enquanto viveu aqui junto conosco na terra, etc e tal, rezar pelas suas almas. Mas também glorificaremos a Deus, né? Por essa bondade tão grande que Deus nos deu de não só escolher para si a mais perfeita das mães, mas também para que dar glória a Deus, porque essa mesma mãe perfeita também é a nossa. Né? Então, neste domingo de Dia das Mães, né, glorifiquemos a Deus, dizendo, né, agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor, né, no seu momento mais difícil de sua vida terrestre, nos entregou o seu maior tesouro nesta vida, depois do seu sacrifício, que era a sua mãe bendita. Né? Demos graças a Deus por Maria Santíssima, nossa perfeitíssima e gloriosíssima Mãe do céu, e que ela proteja todos nós com o seu manto sagrado. Virgem Santíssima, Mãe dos pecadores, Mãe da humanidade, Mãe de todos os viventes em Cristo, rogai por nós. Deus abençoe meus irmãos e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.